Crises. Quem nunca passou por uma crise ou conhece alguém que está passando, enfrentando ou já passou alguma crise? Nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre vencendo em tempos de crise. Quero convidar você para acompanhar o nosso vídeo, mas antes disso, eu também quero te convidar a estar se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho para que você receba as notificações dos nossos próximos vídeos. Que Deus te abençoe. O capítulo 26 do livro de Gênesis vai nos contar a história de Isaac. Isaac está habitando com a sua família na sua terra, até que naquele momento se abate uma poderosa crise sobre aquela terra, e ele vai então com a sua família até a terra de Gerar. Ao chegar em Gerar, ele descobre que ali também havia uma grande crise. E então ele coloca no seu coração o desejo de ir para o Egito. Nesse momento o Senhor fala com Isaac, o Senhor tem uma direção diferente da que Isaac iria tomar. E pede para que ele não desça ao Egito, mas para que ele permaneça na terra de Gerar. Uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender quando nós estamos passando por momentos de crise, momentos de dificuldade, é pararmos para ouvirmos a voz de Deus. Deus, ele sempre tem uma estratégia. Deus, ele sempre tem a sua orientação para nossas vidas. Muitas vezes passamos por momentos de crise e de dificuldade e saímos como loucos tomando decisões precipitadas. Isaac iria tomar uma decisão precipitada, ele iria para a terra do Egito. Mas o Senhor tinha outros planos. Deus queria honrá-lo no meio da crise, no meio daquele lugar de crise. Talvez você esteja tomando muitas decisões precipitadas em meio aos problemas, em meio às crises que você tem passado. Pare um pouco, tire um tempo de reflexão, dobre os seus joelhos e fale com Deus. Ouça a orientação que Deus tem para a sua vida em meio a esta crise que você está atravessando. Deus sempre tem uma resposta, Deus sempre tem uma palavra. Que possamos parar de correr de um lado para o outro para ouvirmos aquilo que Deus tem a nos falar em meio às crises que nós atravessamos. Para Isaac foi: Isaac, fique aonde você está. Muitas vezes em meio às crises nós temos essas decisões de mudarmos e querer mudar de lugar, mudar tantas coisas em nossas vidas. Mas ouça o que Deus tem a te dizer. Talvez Ele quer te abençoar no lugar onde você está, na casa onde você está, em meio à crise que você está passando. Porque maior do que a crise é o propósito que Ele tem para a sua vida. Então, em meio às crises, não tome decisões precipitadas. Pare um pouco, ouça o que Deus tem a te dizer. Ele quer abençoar a sua vida. A segunda coisa que nós vamos ver em meio às crises é que nós precisamos plantar. Nós precisamos gerar, mesmo em momentos de adversidades. Os momentos de adversidades muitas vezes nos convidam a pararmos tudo que nós estamos fazendo, a parar de plantar, a parar de produzir, a ter um momento de estagnação em nossas vidas. Não foi isso que Isaac fez. Mesmo em meio a uma terra de seca, onde ninguém plantava, ele decidiu plantar. E Deus, ele nos surpreende quando nós tomamos uma decisão de fazermos alguma coisa quando passamos em momentos de crise. O segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, nos conta a história de uma mulher. Ela era viúva de um dos discípulos dos profetas. Estava passando uma situação de crise, estava passando um momento de calamidade em sua vida. Os seus filhos estavam sendo levados para serem escravos. Até que o profeta chega em sua casa e pergunta: o que é que você tem? E ela diz: eu não tenho nada. Às vezes no nosso momento de crise, quando nós estamos passando esses momentos de crise, nós temos a tendência de não enxergar a saída. Nós temos a tendência de não valorizar aquilo que nós temos, que pode ser o ponto de partida para a saída da nossa crise. O profeta, ao perguntar para aquela mulher, ela não dá importância àquilo que ela tem e diz: eu não tenho nada, mas depois ela se lembra, senão um pouquinho de um azeite dentro de uma botija, algo insignificante, algo muito desprezado por ela, quem sabe.
mas é exatamente daquilo que ela tem que o milagre vai acontecer, que Deus vai fazer a transformação na vida daquela mulher. Muitas vezes a saída está diante de nós e nós estamos esperando grandes providências ou grandes sinais. Talvez você tenha em sua casa um pouquinho de azeite e não se lembrou dele ou não deu valor àquilo que você tem. Deixa eu te falar uma coisa: Deus usa pequenas coisas para fazer coisas grandiosas. Quando Moisés foi libertar o povo do Egito, Deus pergunta o que você tem na sua mão, ele diz apenas uma vara, e a mesma vara que Deus usou para abrir o Mar Vermelho. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele não tinha uma espada, um escudo e uma armadura, mas ele tinha 5 pedras, e com essas 5 pedras ele gira uma funda e derruba um dos maiores inimigos que Israel já teve, o gigante Golias. Com apenas 5 pães e 2 peixes, um jovem entrega para Jesus e Jesus consegue alimentar uma multidão de aproximadamente 15.000 pessoas. Talvez a saída está dentro de você, está na sua casa. Deus pode fazer um grande milagre com aquilo que você já tem, e nós ficamos esperando grandes sinais ou grandes portas, e o sinal, a saída, o escape está naquilo que você já tem. Talvez nas suas mãos não são muita coisa realmente, mas quando nós colocamos isso à disposição de Deus, elas podem ser o ponto de partida para vencermos essa crise. Como aquela mulher tinha olhado e disse: eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite. O profeta diz: então vai na sua vizinhança, quebre todo o preconceito, quebre barreiras, porque era uma mulher que não tinha marido, os seus filhos estavam como escravos. Nós entendemos que ela tinha algumas dívidas e ela é obrigada a pedir emprestado. E quem empresta para alguém que está devendo? Ou quem que está devendo tem coragem de pedir emprestado? Mas ela quebra barreiras e quebra preconceitos. Uma outra coisa que nós às vezes atravessamos momentos de crise e precisamos quebrar é o nosso ego. O nosso ego de às vezes poder falar para os outros aonde está doendo, falar que nós precisamos de ajuda. Então aquela mulher sai e pega vasilhas emprestadas, e a partir daquele momento o azeite que ela tinha na casa dela, o Senhor começou a fazer o milagre, e aquele azeite foi multiplicado e começou a encher aquelas vasilhas, e ela vendeu daquele azeite e viveu do resto. Então, para vencer a crise, nós precisamos não parar, nós precisamos gerar em meio a essas crises, nós precisamos plantar em meio a essas crises. Isaac plantou, e a resposta da sua plantação foi que ele teve uma colheita de 60 até 100 por uma semente que ele plantou. Ninguém colhia, ninguém plantava, e Isaac resolveu plantar em meio da crise, e por isso ele colheu. Então, para vencer a crise, você precisa gerar, você precisa plantar em meio às dificuldades. Uma terceira coisa que eu vejo, uma terceira atitude de Isaac que eu vejo, é que ele resolve reabrir os poços que o seu pai havia cavado. Os filisteus os haviam entulhado, enchido de terra e de lixo, mas Isaac ele resolve remover aquele entulho, remover aquela terra, porque ele sabia que ali debaixo havia água boa. Nós precisamos de conselhos, nós precisamos ouvir as pessoas mais experientes. E uma das coisas que nos levam a crises é sempre aquela questão de que nós achamos que vamos mudar tudo e revolucionar o mundo. Precisamos voltar um pouco atrás. Precisamos voltar ao conselho dos nossos antigos, porque há uma água boa ali debaixo, os filisteus tamparam. Eu sempre costumo dizer, quando vou pregar esse sermão em alguma igreja, que esses poços eles simbolizam muito aquilo que os nossos pais na fé deixaram: a oração, os bons costumes, o caráter, a palavra. E durante um tempo os filisteus foram enterrando esses poços, e nós precisamos voltar lá atrás, tirar aquilo que é lixo, tirar aquilo que é terra, porque há uma boa água passando naqueles poços e nós precisamos dela. O problema é que quando nós estamos em crise, nós somos chamados a voltar lá atrás e remover todo o lixo e remover toda a terra que acumulamos ao longo do tempo.
Existem situações na nossa vida que nós precisamos resolver no passado, porque senão elas vão nos travar e ficaremos imobilizados e impedidos de crescer hoje. Deus tem um futuro brilhante para nós, mas temos questões no nosso passado que nós precisamos resolver. Precisamos voltar lá naqueles poços que foram entulhados e tirar todo o lixo, tirar todo o entulho para que venha gerar água e essa água venha gerar vida. Talvez você está em uma crise e vivendo de crise em crises porque deixou de arrumar, deixou de visitar o seu passado, consertar alguns erros, pedir perdão ou tantas coisas que você pode fazer lá atrás. Eu quero convidar você para que você volte, para que você se encontre com seus traumas, para que você se encontre com o seu passado e deixe Deus tomar a frente de tudo isso. Porque existem novos poços a serem cavados. Logo após esse detalhe de que Isaac ele tira os entulhos dos poços do seu pai, que o seu pai havia cavado, ele começa a cavar novos poços, ele começa a cavar os seus poços. Eu entendo que muitas vezes para nós vencermos, para nós progredirmos a nossa vida, para nós vencermos para que nós possamos vencer as nossas crises, nós precisamos resolver as coisas do passado, para que possamos ter liberdade de avançar. Isaac aprendeu com o seu pai a cavar poços. Isaac, ele tirou os entulhos que estavam nos poços do seu pai, e assim ele pôde cavar novos poços. Eu quero que essa palavra te alcance em paz e ela te alcance vencendo as crises e que você possa ter isso no seu coração. Em meio às crises, ouça o que Deus tem a te dizer. Olhe o que você já tem nas mãos. Conserte o seu passado, porque você tem um futuro brilhante nas mãos do Senhor. Senhor Deus, eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento, para que o Senhor dê as ferramentas necessárias, para que o Senhor a tire dessa crise, e olhando aquilo que ela já tem nas suas mãos, que o Senhor possa abençoá-la de uma forma tremenda e poderosa, Senhor, e que ela possa cavar novos poços, que ela possa ver novos horizontes, que o foco da sua vida esteja naquilo que o Senhor tem a fazer. Eu a abençoo no nome do teu Filho Jesus, assim nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até o nosso próximo vídeo.